com os nossos comentaristas Lia Bock e Leandro Narlock, porque a gente vem falando... Olha eles aí já. Estão de casa, né? Estão na quarentena. De casa, aqui ao vivo com a gente. Olá! Tudo bem, gente? São os nossos quarenteners. E aí, gente? Gente, a gente vem falando sobre a repercussão do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, que foi assunto ontem o dia todo, continua, claro, repercutindo. E agora a gente vai conversar com vocês sobre isso, porque a gente sabe que as pessoas estão ali, né? As pessoas em casa estão ali consumindo um monte de informação, um monte de versão. Uma hora elas ouvem uma coisa, outra hora elas ouvem outra. Como é que será que fica a cabeça das pessoas nesse momento, hein? Pois é. Gente, eu posso começar, assim, Lia? Calma, gente. Vamos lá. Quem começa? Vamos lá. Vai, Narlock. Bom, vamos lá. Eu queria começar com uma metáfora. Na verdade, um especialista em epidemias do New York Times, ele falou esses dias uma metáfora muito interessante, que é o seguinte. Imagine vocês que uma tropa, uns soldados estão no meio do mato, no escuro, e de repente começam a receber tiros, sem saber de onde, sem saber quem está atirando, e quanto tempo esses tiros vão demorar, e para onde eles devem ir. Então, parece que é mais ou menos a sensação que a gente, né, o público está tendo, não só o público, mas também os médicos. Ninguém sabe exatamente que doença é essa. Ontem eu passei parte do dia de quarentena tentando saber qual que é, afinal, a mortalidade do coronavírus. Será que é uma gripezinha? Eu fui dormir pensando, não, é pelo menos 4 vezes mais letal que uma gripezinha. Mas hoje de manhã um artigo de 2 professores de Stanford fala não, na verdade ela é 10 vezes menos letal que uma gripe comum. Então, quer dizer, a gente está meio perdido. Eu entrevistei também 2 infectologistas e eles, olha, a gente não sabe muito bem. Então, é muito ruim, é muito amargurante tomar decisões radicais como a gente está tomando e provavelmente necessárias, mas sem saber exatamente o que fazer, né? E imagine vocês, as pessoas em casa, a gente fala muito sobre colapso econômico e colapso hospitalar, mas tem também o colapso emocional, o colapso psicológico. A gente acabou de mostrar que o número de pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos foi 5 vezes, se não me engano, 5 vezes maior que na crise de 2008. Imagina isso, gente, para as famílias, né? Para tanta gente que está aí com os filhos em casa, sem saber como ganhar dinheiro semana que vem. É de fato uma situação inédita e ninguém sabe muito bem como sair dela. Antes da Lia falar, eu só queria reforçar aqui um dado, Narlock, para vocês dois, porque você tocou num ponto muito importante, que é a letalidade, né? A gente ainda não sabe porque essa letalidade ela varia muito de um país para o outro. Se a gente olhar, por exemplo, para a letalidade da Itália, ela é de mais de 10%, porque lá a gente tem 74 mil casos e mais de 7.500 mortes, ou seja, a gente sabe que é o país que mais tem idosos na Europa, mas em outros países essa taxa é de menos de 1%. Então, quer dizer, ainda falta muita informação sobre o que a gente está enfrentando, né, Lia? Assim, falta informação, quer dizer, tem muita informação, mas às vezes elas são contraditórias, né? E a gente tem que lidar com esse conflito aí, né, de não saber exatamente o que está acontecendo. Essa metáfora de não saber de onde estão vindo os tiros, ela é boa. Mas a minha sensação um pouco é que, para além das informações que a gente está recebendo e que a gente não sabe muito no que acreditar, a gente tem uma guerra de narrativas dos nossos governantes, né? Porque a gente tem, de um lado, o presidente defendendo que é uma gripezinha e que a gente não precisa fazer essa quarentena total, e do outro a gente falando, não, é muito grave, a gente precisa sim. Isso é péssimo. Eu acho que isso afeta a gente mais do que os dados da doença, que a gente vai aos poucos tendo e tendo que lidar com eles sem saber direito como é. Por quê? Tudo que a gente queria agora era uma liderança concisa, que falasse assim, olha, nós nos reunimos e deliberamos aqui que o efeito é esse. Parece que a gente está num reality show de governantes falando, não, fazendo briguinha e intriga, né? Quase como se fosse um jogo de xadrez, onde os peões que caem somos nós. Né? Eu acho isso muito grave. Essa guerra de narrativa que eles estão fazendo, elas atingem a gente e realmente isso espanta a nossa sanidade. Né? Isso deixa a gente nervoso, tenso. Claro, assim, os efeitos econômicos, a crise econômica, ela é um dado da natureza agora. Não tem como evitar isso, né? Claro que a gente quer minimizar e que são importantes medidas e que a gente tem que... A gente pode até questionar
o confinamento, né, e a quarentena como ela está acontecendo agora, mas não no Twitter, para o público, para quem está vendo ali, para os espectadores, né, porque é praticamente isso que nós somos deles, para os espectadores decidirem se eles querem fazer a quarentena ou não. O ideal seria que eles se reunissem, que eles deliberassem, que eles analisassem os estudos e voltassem para a gente com uma resposta, com uma sugestão, falando, olha, a gente não sabe o que está acontecendo, mas o caminho que a gente vai seguir é esse. Eu acho que esse conflito de narrativas, ele é absolutamente estabanado e mostra um despreparo nosso, né, para lidar com questões sérias. É muito triste, assim. Eu fiquei muito tensa ontem, acho que todo mundo ficou muito tenso, e até de não saber, tipo, será que a gente está fazendo uma coisa desnecessária? Será que a gente está todo mundo trancado em casa, vendo os trabalhos despencarem, né, de forma desnecessária? Isso não é uma coisa para a gente decidir. Né? Eu acho que a liderança é isso, é se reunir, se juntar, analisar e colocar pra gente. Legal. Gente, a gente vai interromper só um pouquinho esse bate-papo de vocês, porque a gente tem agora notícia de última hora.